Graça e paz, queridos, amém? Quero iniciar essa fidelidade lendo em Tiago 4:3. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Essa fidelidade que eu vou dar hoje é um testemunho de um puxão de orelha que o Senhor me deu. E aí você fica constrangido de contar, mas todas as vezes que eu perguntei em oração para o Senhor o que eu deveria levar, Ele falou que era isso e eu estou aqui em obediência. Em abril de 2023, e é sobre o meu trabalho. Em abril de 2023, eu fui transferida da unidade da Asa Sul para a unidade do Lago Norte. E eu fiquei extremamente revoltada, extremamente chateada, porque não tinha motivos para ir para lá, a pessoa que estava lá não quis mais assumir. E aí falaram, manda a Sara. E eu fiquei chateada por conta da distância. Na época, estava tendo aquela obra lá na estrutural, então eu estava levando 2 horas e meia, às vezes, para chegar no trabalho. E também porque a unidade estava passando por um momento muito difícil. A equipe da manutenção estava muito satisfeita, então estava bem difícil. E eu também fui sem equipe. Então, eu sou engenheira e eu fui sem carregados, sem técnicos, sem mestre de obra. E quem trabalha na área sabe o quanto é difícil você tocar obra sem esse tipo de apoio. Então, eu fiquei muito chateada e eu deixei o pecado da murmuração entrar no meu coração. Então, eu reclamava todos os dias. Reclamava, meu marido bem sabe, ouviu muito. E quando eu deixei o pecado da murmuração entrar no meu coração, eu fiquei cega para as bênçãos que o Senhor estava fazendo, para as portas que o Senhor estava abrindo. Porque, apesar de eu estar sozinha naquele lugar, o Senhor foi me honrando de uma forma que eu não tinha sido honrada na outra unidade. Então, em uma das reuniões com a coordenadora, elas falaram assim, nossa, Sara, tá tão bom depois que você chegou, porque agora os ânimos estão mais acalmados, né? As coisas estão andando. Então, assim, eu fui honrada de uma forma que eu não tinha sido honrada anteriormente, para a glória de Deus, só que eu estava cega mesmo. E aí o inimigo também colocou no meu coração palavras de que o meu trabalho não serve mais para mim, eu escolhi a profissão errada, eu tenho que mudar de área, e alguns de vocês sabem, no dia que eu dei a última fidelidade, que eu contei o testemunho dessa porta que o Senhor abriu do concurso, né? E de como a gente veio para Brasília. Então, assim, tudo foi o Senhor. Só que, como eu estava cega, eu acabei esquecendo de tudo isso, né? E aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que estudar para um novo concurso, que não podia ser engenharia, que eu tinha que estudar para outra área, para a área de auditoria. E aí eu comecei a fazer curso à noite, contratei uma mentoria, e foi, assim, extremamente desgastante, porque eu sempre tive facilidade na área de exatas, e aí eu tive que pegar as matérias de direito. E aí eu até falava com a Cris, que negócio difícil, não entra na minha cabeça. E eu estudava, ia para o cursinho, terminava 11h30 da noite, voltava para casa, no outro dia acordava cedo, depois com a mentoria acordava 5 horas da manhã para estudar, depois ia para o trabalho. No meu trabalho eu ando muito, chegava cansada, tentava estudar de novo, mas assim, não entrava, não estava fluindo. E durante esse período, eu fiz jejum, eu fiz propósito, e eu orava a Deus, eu preciso de uma resposta, Senhor. Eu devo continuar estudando? Não devo continuar estudando? O que é que eu devo fazer? E o Senhor não respondia, e a única resposta que Ele me deu nesse período foi um dia que o Senhor usou a pastora Marilene para falar que Deus ia mudar a situação, mas que não seria do meu jeito, seria do jeito dele. E aí o tempo foi passando. Em setembro de 24, a gente saiu de férias. E aí eu fiquei 2 a 3 semanas sem estudar. E quando eu voltei, que eu fui pegar de novo para estudar, eu tinha esquecido muita coisa. Aí eu fiquei muito revoltada. Porque eu falei até que eu não devia. Eu falei assim, Senhor... Desculpa a palavra. Senhor, eu não sou tão burra assim.
Nas outras matérias eu tenho facilidade, porque que isso não entra na minha cabeça, Senhor, não é possível. E eu orava antes de estudar, eu falava, Senhor, abençoa os meus estudos, Deus abre meu entendimento. Mas não fluía. E aí eu fiquei muito angustiada, porque nesse mesmo período meu esposo estava precisando de ajuda na empresa e eu precisava exercer meu papel de auxiliadora, mas eu não estava fazendo por conta dessa ideia de que eu coloquei na minha cabeça de que eu tinha que mudar de área. E aí eu marquei com a pastora Hilta e falei, pastora Hilta, eu preciso de aconselhamento. E eu vim aqui, marquei um dia, fiquei acho que 20 minutos falando direto. E o Senhor usou poderosamente a pastora Hilta. Quando ela começou a falar, assim, parece que todas as escamas que estavam nos meus olhos caíram. E toda a cegueira espiritual que estava mesmo, todas as sementes malignas que foram plantadas na minha mente foram retiradas. E a pastora Hilta me fez uma pergunta que eu fiquei muito constrangida. Que ela falou assim, Sara, você está orando pelo seu trabalho? Aí eu falei assim, tô. Aí ela, mas como que você ora? Eu falei, não, eu faço uma oração geral, assim, Deus abençoe meu trabalho. Ela falou assim, não, Sara, você não está exercendo sua fé. E aí ela me ensinou como que eu tinha que orar. E aí nós começamos uma campanha de algumas semanas. E aí começamos a orar, ela me ensinou como que eu tinha que orar e eu comecei a orar ao Senhor. E aí na semana seguinte, veio uma notícia que existia a possibilidade de eu voltar para outra unidade. E quando o Senhor usou a pastora Hilta, ela falou assim, Sara, você não acredita que Deus pode fazer um rebuliço naquele setor e Ele pode mandar o apoio que você precisa? Você não está tendo fé. Deus pode fazer todas as coisas, então você não está orando direito. E aí passou uma semana, e depois de uma semana aconteceu um rebuliço lá. E aí um dos engenheiros lá, que era a liderança, saiu. Só que saiu por uma situação bem chata. E o pessoal falou assim, não, está existindo a possibilidade de você voltar, porque está precisando de outro engenheiro para assumir a liderança aqui. E aí, só que eu não senti muita paz no coração, porque eu falei, Deus, eu fui para o Lago Norte, os ânimos estavam todos exaltados, agora está tudo mais acalmado. E agora eu vou de novo para lá, no meio de toda essa confusão. E aí eu me entreguei para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou mais ficar dando palpite, que o Senhor faça o que for da sua vontade. E aí no dia seguinte, o pessoal falou assim, não, a gente decidiu que a gente não vai te transferir ainda, porque a gente vai acabar perdendo muito tempo, né, nessa transferência de informações, tem muitas obras com prazo curto, a gente vai perder tempo e a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Mas estamos transferindo o técnico que você tanto pediu para poder te apoiar. Então, eu já estava há meses pedindo um técnico e sempre a resposta era negativa. Mas aí, para a honra e glória do Senhor, uma semana depois, acho que foi numa quinta-feira, na segunda-feira o técnico já estava lá para me apoiar. E aí, assim, desde então eu tenho visto a fidelidade de Deus. E eu estou conseguindo enxergar as bênçãos do Senhor. Porque quando eu fui para lá, como eu estava nessa situação de que eu não tinha apoio, eu fiquei muito receosa. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou entregar os resultados se eu não tenho um apoio? E o Senhor foi tão bom, que as coisas foram acontecendo. E uma frase que eu ouço muito no meu trabalho é que o pessoal fala assim, nossa, mas você é uma menina. O pessoal brinca muito, fala assim, nossa, você é uma menina, como é que essa menina manda nesse tanto de homem? Como é que essa menina toca essas obras, né? Aí eles falam, né, não dá para acreditar. E quando eu cheguei lá, teve, assim, muito preconceito, né? Às vezes a gente tem machismo não só de homem, de mulher também. Que fala assim, não, mas como que ela vai dar conta? Mas para a honra e glória de Deus, o Senhor tem tomado a frente, o Senhor tem honrado. E eu aprendi junto com a pastora Hilton, eu agradeço muito pela ajuda que ela me deu. E para finalizar, então as 2 lições que eu aprendi, né, com esse testemunho é que precisamos orar corretamente para aprender. Por isso que eu li em Tiago 4:3, que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal.
E também que nós precisamos entregar verdadeiramente as nossas causas, porque muitas das vezes entregamos e puxamos de volta. Achamos que é algo tão impossível que não conseguimos enxergar que Deus pode fazer, mas Ele pode. Ele é o Deus das causas impossíveis e é Ele que faz. E durante todo esse processo, porque eu fui criada no Evangelho, e eu sempre orei assim com muita fé por diversas áreas. Só que o trabalho, eu estava cega, então eu achava que o Senhor não podia fazer, ou então que assim não era certo eu pedir para Deus. Mas o Senhor me ensinou que todas as causas são possíveis para o Senhor, mesmo que aos olhos dos homens seja impossível. É o Senhor que faz, é Ele que vai à frente, é Ele que te honra. E é Ele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Eu agradeço a oportunidade e eu convido agora todos que vão trazer os dízimos e ofertas